Eu vou entrevistar Franklin Martins. Ele foi ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo Lula e agora lança a obra monumental Quem Foi que Inventou o Brasil? Ou Como a Música Popular Conta a História da República. Franklin conta a história de músicas e permite que você ouça mais de 1.100 músicas relacionadas à política. Um trabalho em 3 volumes que pode ser acompanhado no site www.quemfoiqueinventou-o-brasil.com e ouvir todas elas. O primeiro volume e o segundo também são lançados nesta segunda-feira, 22 de junho, na Livraria Cultura em São Paulo, às 7 horas da noite. O primeiro volume é a música popular conta a história da República, vai de 1902 a 1964, e o segundo volume vai de 1964 a 1985. Franklin, primeira pergunta. Como é que foi o estalo? Qual foi a primeira música que disparou esse processo de você reunir mais de 1.100 canções relacionadas à política? Não teve um estalo não, Paulo. Foi uma coisa que foi acontecendo espontaneamente, sem nenhum projeto, sem nenhuma ideia. Em 97, eu comecei a fazer um site. Foi uma das primeiras... Eu comecei a mexer com a internet muito cedo. E em 97 eu comecei a fazer um site que chamava Conexão Política, que tinha os meus comentários, as minhas crônicas, que tinha uma seção que era Estação História, que era com os principais documentos, na minha opinião, da história política brasileira. Me lembro. E eu tinha uma seção que chamava Som na Caixa, que eu botava assim, trechos de discurso do Getúlio, do Jango, do Brizola, do Lacerda, do Dutra, para as pessoas irem conhecendo a voz dos líderes políticos brasileiros. E comecei a botar algumas músicas. E botando uma música daqui, uma música dali, etc., sobre política. Aos poucos, alguns amigos passaram a me mandar música. O Márcio Moreira Alves um dia me disse, está faltando Fala Meu Louro, que é uma música gozando o Rui Barbosa. Aí eu fui ver, era uma música gozando o Rui Barbosa, sem dizer o nome. Aí fui botando. E aos poucos eu fui vendo que tinha muita música e muita coisa interessante. Aos poucos, então, eu fui me debruçando. Aquilo que no início não tinha um plano, foi virando um hobby. Depois foi virando uma cachaça e depois virou esses 3 livros aí, entende? Quer dizer, porque eu fui descobrindo... Virou uma obsessão. Virou uma obsessão. Porque aí eu fui descobrir que a música popular no Brasil ela tem uma tradição de lidar com os temas políticos, não só políticos, com os temas da atualidade, mas também com os temas políticos. E que não existe fato relevante na história da República, depois de 1910, que não tenha sido objeto de músicas. E você usa uma expressão muito feliz, se não me engano, do Eduardo Neves, que diz, é o que se chama de bater o malho enquanto o ferro está quente. Aconteceu, sai uma música. O Eduardo Neves, ou o crioulo Dudu, que foi um grande cantor e um grande compositor, ele cantava nos chamados chopes berrantes, ou café dançante, que eram chopes berrantes mais refinados, e ele cantava muito, compunha, cantava, era uma figura muito, muito popular. Então, ele fazia muita coisa. É o principal, vamos dizer, cronista musical dos anos 90 aos anos 1915. É ele, deve ter umas 10 músicas dele sobre política no livro, e sempre escrita no calor dos acontecimentos. Eu, por exemplo, quando descobri que o Eduardo das Neves tinha muita música sobre política, eu comecei a buscar todas as músicas dele que eu podia para ouvir. E um dia me deparei com uma música no site do Instituto Moreira Salles, que me ajudou demais na pesquisa, porque eles têm ali cerca de 10 a 11 mil fonogramas que você pode escutar online. Então, eu fui ali e tinha uma música que chamava Os Reclamantes. Eu ouvi a música e lá pelas tantas tem o nome de João Cândido. Aí eu escutei de novo, porque às vezes é difícil você entender a letra, porque a qualidade técnica das gravações deixava a desejar. Era uma música sobre a Revolta da Chibata, composta durante a Revolta da Chibata, depois que o Hermes da Fonseca concede a anistia e antes dele começar a repressão ao movimento, traindo a palavra dele que ia dar anistia. Claro. Ou seja, algo ali entre novembro, dezembro, começo de dezembro de 1910, a música composta na época. Entende? Agora, aí é bom explicar também, você pode aproveitar esse gancho, por que você não incluiu no livro a música do Aldir Blanc?
que é uma música maravilhosa, a música deles, que reintroduziu para as novas gerações o que foi a Revolta da Chibata, a música Mestre Sala dos Mares, mas eu adotei como critério... Na voz de Elis Regina? Na voz de Elis Regina. Mas eu adotei como critério... Por que não está aqui? Porque eu adotei como critério que só estão nos livros as músicas que foram compostas no calor dos acontecimentos. Isso. Não é uma visão que vem mais tarde sobre aquele evento. Por exemplo, o Reclamante fala bem do João Cândido, fala bem do Hermes da Fonseca, mas o principal é que ela descreve o pânico do Rio de Janeiro diante da ameaça do bombardeio dos navios, entende? Claro. Isso, Mestre Sala dos Mares não fala sobre isso, porque não era o objetivo dele, entende? Claro. Então, e também porque se você começasse a colocar todas as músicas que mais tarde falam sobre eventos, só a escola de samba que faz revisitação de vultos históricos, eu iria para um número de músicas e o foco da pesquisa seria outro, não seria a música no momento dos acontecimentos. Seria uma visão posterior. E por que quem foi que inventou o Brasil, de Lamartine Babo? Porque a primeira essa marcha se chama História do Brasil, do Lamartine Babo. Não é quem foi que inventou o Brasil. Quem foi que inventou o Brasil é o refrão. Se chama História do Brasil. Quem foi que... Com licença. Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral. E você faz uma observação muito engraçada. Todo mundo erra, até o Lamartine, porque ele diz que o Brasil foi descoberto dia 21 de abril e não foi. E foi dia 22. Mas eu acho essa música ela é emblemática, primeiro, porque ela passa a ideia que quem inventou o Brasil foi o povo brasileiro. Ou seja, foi seu Cabral, foi Peri e Ceci, de uma forma... ele está se referindo aos indígenas, foram Ioiô e Iaiá, ele está se referindo aos africanos. Ou seja, é a mistura disso tudo que inventou o Brasil. E essa marchinha é deliciosa por causa disso. Ela tem erros, mostra que o Brasil, ao ser construído pelo brasileiro, ele é construído com erros também. E ele deixa muito claro também o caráter, vamos dizer, de crônica política e musical que tinha a marchinha, porque se refere a fatos do ano anterior, como a vitória do cavalo Mossoró no Grande Prêmio Brasil, que foi uma comoção nacional. Para ajudar o nosso navegante, ele diz assim... Depois Ceci virou Iaiá, Peri virou Ioiô, de lá para cá tudo mudou. Passou-se o tempo da vovó. Quem manda é a Severa e o cavalo Mossoró. Quem é o cavalo Mossoró e quem é a Severa? Mossoró é um tordilho pernambucano, de propriedade do dono das casas pernambucanas, o Lundgren, que era um azarão e ganhou o primeiro Grande Prêmio Brasil no Hipódromo da Gávea. E foi uma comoção, todo mundo esperava que os argentinos ganhassem. E a Severa era uma fadista de 1840, portuguesa, que entra nessa marchinha por quê? Porque em 1933, no ano anterior da marchinha, ou 32, assim, no ano anterior à marchinha, passou no Brasil o filme A Fadista Severa, que foi o primeiro filme falado em português, um filme produzido em Portugal, com sotaque lusitano, mas falado em português, que foi também um sucesso espetacular. Então a Severa entra por causa disso e o Mossoró por causa do Grande Prêmio. E isso não te fala nada do ponto de vista pessoal? Fala. Me permita se eu entro nessa peculiaridade tão íntima da sua família, mas o que a Severa tem a ver com o Franklin Martins? Foi uma descoberta, absolutamente por acaso, eu estou lá pesquisando, fui ver o filme que existe na internet, um filme muito bem feito, excelente fotografia, um filme preto e branco, evidentemente, excelente fotografia, e lá no meio do filme a Severa canta um fado que chama Rua do Capelão, que meu pai cantava para ninar a gente quando nós éramos pequenos. Então foi engraçadíssimo eu ouvir na voz da Severa, ou da atriz que interpretava a Severa, aquele mesmo fado que meu pai ninou os seus 9 filhos em casa, entende? E o seu pai de origem portuguesa? Meu pai, meu avô era português. Meu avô era português. Souza Martins. Souza Martins. Muito bem. Mário Martins, pai do Franklin, senador da República. Muito bem, você fala que quem inventou o Brasil foi o povo brasileiro e você diz na sua introdução, eu vou me permitir observar aqui, a invenção da República pelo nosso povo e pela nossa música. Nosso povo, gente, em suma, que lutou e cantou, e lutando e cantando entregou a seus filhos e netos um Brasil melhor do que recebeu de seus pais e avós. Não é pouca coisa. Então, esse livro, em suma, conta a história de uma república que construiu uma obra que não é pouca coisa. Eu não tenho dúvida. O Brasil é um grande país com enormes desafios, enormes problemas, mas é um país que, ao longo desse século XX,
ele foi construído em condições extremamente difíceis, vivendo ditaduras, tendo de conquistar a democracia, enfrentando golpes de Estado, enfrentando a censura. Ou seja, como dizia o Darcy Ribeiro, nós temos um povo muito melhor do que a nossa elite, entende? E isso mostra, quem faz essas músicas não era elite, quem faz essas músicas era o povo, ou como o povo influenciava, o gosto musical influenciava compositores e cantores e a indústria fonográfica de um modo geral. E eu acho que nós temos, se você comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 100 anos atrás, nós estamos numa situação muito melhor. Isso não quer dizer que nós não temos problema, temos enormes problemas, mas temos mais capacidade de resolver. E qual terá sido, digamos, a grande conquista desse período? Eu acho que, ao longo desse processo, nós construímos uma democracia de massas no Brasil. Entende? Onde o povo crescentemente passou a participar. A elite brasileira, ou uma grande parte dela, não se conformou com isso, e o golpe de Estado de 64 é uma reação justamente ao caráter de massas que a democracia no Brasil tinha assumido depois de 45. E essas sucessivas tentativas de golpe que assistimos até hoje? É uma tentativa sempre de impedir o povo de colocar os seus interesses na agenda nacional e fazer com que eles prevaleçam. Mas, apesar de tudo, e mesmo com essa quadra tumultuada que nós estamos vivendo hoje da vida política, eu acho que o sentido geral é um sentido de afirmação do povo, de democracia, dos interesses populares, dos interesses nacionais, evidentemente enfrentando resistências poderosíssimas dentro e fora do país, mas de um modo geral, a longo prazo, triunfando sobre elas. Triunfando sobre essa resistência. Franklin, você diz aqui a certa altura que o momento mais alto da composição da música, da canção política no Brasil é o período que corresponde aos anos 30 do século passado e que corresponde também, de certa forma, ao Carnaval. Dos anos 30 do século passado ao Carnaval, nós estamos falando da hegemonia praticamente absoluta do rádio. Aí depois veio o período da televisão. Com a televisão, a qualidade da música ligada à política melhorou ou piorou? Eu acho que mudou, eu não diria que melhorou nem piorou, acho que ela se transformou. E talvez não tenha sido nem por causa da televisão, é porque... Ou da modificação do tipo de carnaval que se faz? Não, é o seguinte, eu acho interessante essa questão do carnaval, porque... Deixa eu só voltar um pouquinho atrás. Em todos os países existem músicas sobre política, evidente, se compõem. Mas, de um modo geral, na maioria dos países, as músicas sobre política são compostas em momentos especiais, momentos de grande confrontação social, política, guerra civil, grandes greves, etc. Assim, Revolução Mexicana, Revolução Francesa, Comuna de Paris, resistência antifascista na Itália, Guerra Civil Espanhola, Unidade Popular no Chile, etc. Passados esses momentos, com a vitória de um ou dos dois lados, a produção de música sobre política declina. E essa música geralmente tem um caráter engajado. Você defende o seu lado e esculhamba o adversário. No Brasil, nós temos uma tradição diferente. Nós temos música também engajada em algum momento, depois de 64 tivemos, mas o que marca? A nossa música faz crônica musical sobre os fatos políticos. Isso é permanente. E de onde vem isso? Eu acho que vem lá do tempo do Brasil Colônia. Nossos poetas, assim, Gregório de Matos, Tomás Antônio Gonzaga, vamos dizer, enfrentavam, ridicularizavam, faziam um pouco das autoridades constituídas. Isso criou uma tradição. Quando o Dom João VI chega no Brasil, tem uma porção de modinhas gozando os hábitos da corte. Que comia o frango com a mão. Entende essas coisas todas, que vendiam títulos de visconde, barão, etc., para poder fazer uma grana para a coroa. Bom, Dom Pedro I e a Marquesa de Santos. Eles têm de tudo. Isso. Aí, quando nós temos, a partir de 1850, vai chegando no Brasil o café dançante, a cançoneta francesa, que era uma música de duplo sentido, sempre com uma conotação sexual ao lado de uma crônica, e o teatro de revista. No primeiro momento isso não é tão espetacular, mas a partir de 1870, depois da Guerra do Paraguai, quando o Império entra numa exaustão lenta, gradual e segura, e não há alternativa para o Império construída, a República ainda não era uma alternativa, o que você tem? O teatro de revista explode no Brasil. E o teatro de revista, o que ele fazia? Passava em revista os fatos anteriores. E grandes nomes, como Arthur de Azevedo. Então, ele vai com isso e forma-se um circuito dos cafés dançantes, dos chopes berrantes, que era um primo pobre dos cafés dançantes, do teatro de revista. Quando vem a indústria fonográfica... no teatro revista. Vai desaguar no teatro revista. E quando chega 1902, que começam
as gravações fonográficas no Brasil, isso já está mais ou menos estabelecido e a indústria, o que ela faz? Ela populariza isso, ela leva mais longe, porque ela vende discos, etc., embora ainda numa fase muito inicial. O que acontece? Em 1915, mais ou menos, nessa época, o carnaval, que então era uma festa desfilada, era uma festa bailada, o corso ia e as pessoas iam cantando do lado, mas ele vai se transformando numa festa cantada. E uma festa pulada, tanto que nós pulamos carnaval, nós brincamos carnaval, nós não desfilamos carnaval, desfile é a escola de samba. Mas o carnaval de rua é pulado, brincado e tal. E o que é a característica do carnaval? O carnaval é um grande teatro de revista, onde, sem a separação entre público e atores, entre palco e plateia, com um enredo absolutamente fragmentado, ele fala sobre os acontecimentos culturais, comportamentais, econômicos e políticos do ano anterior. Então, isso consolidou, o carnaval consolidou no Brasil um caráter de crônica musical dos acontecimentos. E é por isso que nos distingue, a meu ver, do restante. Quando o carnaval, na década de 60, vai deixar de ser uma festa cantada para ser uma festa assistida com a televisão, isso já estava consolidado e a música popular encontrou outros caminhos, em outras circunstâncias, para continuar a falar sobre os problemas da política do Brasil. Entendi. Então quer dizer que a hegemonia da televisão e a mudança do tipo de carnaval que se pula não significou necessariamente uma perda de qualidade da música ligada à política? Não, até porque você tem uma coincidência. 64, com o golpe de 64, a instalação da ditadura, você tem na música popular brasileira uma resistência muito forte. Houve uma resistência cultural à ditadura fortíssima em todas as áreas. Mas que na música foi fortíssima. Foi. Porque a música é por onde o povo consegue se exprimir mais facilmente. Então na música foi fortíssimo. Nós temos também o período onde você vai ter o que se chamou, correto ou incorretamente, se designa como MPB, música popular brasileira. Uma coisa genérica, que são vários subgêneros, mas com apego às suas raízes, recebendo influências de fora, mudando instrumentos, outras coisas, outros acordes, outras harmonias. Ele acabou o quê? Produzindo uma música internacional, de claro conteúdo nacional, a meu ver, de fortíssima qualidade e com um caráter de resistência cultural que vai marcar de 64 a 85, nós temos o segundo volume, ele é só sobre esse período, entende? Nós temos aí 300 e poucas músicas, entende? Que são músicas sobre política, tem música adulando o regime, tem música que foi a favor do regime, mas é minoria, entende? A grande maioria são de músicas que resistiram à ditadura, perguntaram pelos mortos e desaparecidos, denunciaram a tortura, denunciaram a falta de liberdade. Onde se sobressai, evidentemente, o Chico Buarque. Se sobressai o Chico Buarque, mas é muita gente. O Chico é quem tem mais música, mas tem o Chico, tem o Gil, tem o Caetano, tem o Milton, tem o Sérgio Ricardo, tem o Vandré. Eu estou cometendo injustiças, tem muitos outros, entende? Depois vai ter mais tarde, assim, o Ednardo vem, o Belchior tem música muito interessante, o Seu Valença tem música do Cleiton e Cledir do Sul, entende? Ou seja, você vai ter é um país, na verdade, que ao estar lutando, a maioria da população brasileira, ao estar resistindo e lutando contra a ditadura, e isso em todas as regiões, ela estimulou e foi estimulada pelos artistas, pelos cantores, compositores, a abordar esses temas. Eu vou me permitir duas observações agora de caráter pessoal, e não sei se você concorda, nem precisa concordar, mas eu considero que o melhor jingle político da história do Brasil é de autoria de Miguel Gustavo e que diz assim: na hora de votar, dona de casa vai jangar, é Jango, é o Jango Goulart. Para vice-presidente eu vou votar, é Jango, de 1960, na eleição em que ele ganhou do Milton Campos. Você diz aqui, ganhou apertadíssimo. Ele teve 4.547 contra 4.237. Uma vitória mais apertada do que a Dilma sobre o Aécio. E gozado do Milton Campos não quis o impeachment dele. E era da UDN. Mas esse jingle é sensacional. Eu acho que é um grande jingle. Ele pegou fácil. É Jango, é o Jango. Eu acho que tem dois grandes jingles. Tem muitos jingles, mas tem muito. Mas o Lula lá é um grande jingle. É um grande jingle também. Mas existe uma música que não é jingle, que marcou a história. De quem é o Lula lá?
Tem aí Edu Ascioli, tem aí. Né? E tem uma outra música que marcou a época, não é um jingle, ela já é feita depois da vitória do Getúlio em 50, que é Bota o Retrato do Velho. Bota o Retrato do Velho. Bota no mesmo lugar. Bota o Retrato do Velhinho faz a gente trabalhar com sucesso de carnaval espetacular também. Agora, você remontou um pouco a sua infância, e eu vou voltar um pouco à minha juventude de membro medíocre e relevante do CPC da Uni, em que nós cantávamos. Aliás, eu mandei esse link para minha irmã, que também frequentou a Uni, e ela mora lá em Paris, e disse que ouviu essa música em Prantos, que é de autoria de Carlinhos Lira e Francisco de Assis, a canção do subdesenvolvido. Subdesenvolvido. Isso é uma obra-prima. Isso é uma obra-prima. Recuperar isso. Você sabe que eu perdi o 45 RPM. Ela me roubou, minha irmã me roubou, me levou. Não vamos entrar em detalhes. Não. Aí ela perdeu. Aí é um crime contra a família, né? Aí você recuperou esse patrimônio familiar. E você vê que o Carlinhos Lira, que está aí até hoje. E o Chico Assis, né? Carlinhos Lira e Chico Assis? Francisco de Assis, que era ator. Era ator do Teatro de Arena. Com o Gianfrancesco Guarnieri. Isso é que eu acho que é uma coisa... O Duvaldo Viana Filho. Isso é que eu acho uma coisa importante. Você pega o CPC, ele teve um período relativamente curto, 62 a comecinho de 64. Curtíssimo. Ele produz muitos livros de poesia. Sim. Ele produz uma peça musical. Violão de rua. Ele produz Poemas uma peça para musical, a Liberdade. O Alto dos 99%. O Alto dos 99%. Que tem uma musiquinha dele aí. Ele produz esse disco. Um importantíssimo filme, 5 Vezes Favela. 5 Vezes Favela, tem uma grande produção cultural. E tem uma coisa muito interessante, se você pegar a resistência cultural, logo depois do golpe do Estado, em grande parte é o CPC quem vai produzir, porque do CPC, de alguma forma, saiu o Opinião. E saiu muitas das produções do Arena, em São Paulo. E tem muita coisa saiu dali. Você vê o seguinte... Às vezes você tem iniciativas que aparentemente são derrotadas e que elas se multiplicam depois e reaparecem em outros lugares. Eu acho que o CPC é uma expressão disso. Típico. E outra coisa também é que o Carlinhos Lira e o Vinícius de Moraes fizeram, em 1963, o hino da Uni. Cujo refrão é a Uni somos nós, a Uni é a nossa voz, que, curiosamente, em 1976, quando o movimento estudantil, durante a ditadura, volta às ruas depois de 78, aliás, 1977, quando ele volta às ruas depois de 68, uma das palavras de ordem mais gritadas é a Uni somos nós, a Uni é a nossa voz, que vem daí. E você cantava essa música? Não, eu não cantava, eu nem conhecia. Vou ser franco, eu nem conhecia. Mas o movimento estudantil, alguém deve ter escutado, cantou a palavra de ordem, cantou não, gritou, virou uma palavra de ordem, movimento estudantil. Na redemocratização, 2 palavras de ordem que gritava muito. Vai acabar a ditadura militar, que é o título do capítulo 8 do livro, e a Uni somos nós, a Uni é a nossa voz. Que é Vinícius de Moraes. Letra de Vinícius. Franklin Martins, muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Nós passamos a conhecer também um historiador da música popular brasileira, da música popular ligada à atividade política, e esse é um trabalho monumental. Deixa eu só fazer um reparo, eu não sou historiador. Espetacular. Eu não sou historiador, isso é uma grande reportagem. Eu sou um jornalista, isso é uma grande reportagem. Perfeito. Eu não sou musicólogo e eu não sou historiador, mas sou repórter. Somos. Todos.